Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos ao live do Capetinha aqui no canal do Manoviewer e no YouTube, @ManoviewerBonecos. Depois a gente publica por lá, tá bom? A live a gente faz no Instagram, por isso que ela é gravada em pezinho assim. E gente, é o que dá pra fazer, tá? Eu sou um capeta pobre, não tenho estúdio. Não tenho estudo. Estudo eu tenho um pouquinho, não tenho estúdio, tá bom? Muito bem, gente. Vocês viram o vídeo que foi publicado no canal aqui, sobre Viva Vaia, né? O poema objeto do Augusto de Campos. Em 1968, 5 anos depois do golpe militar, a censura começando a botar as manguinhas de fora, as senhoras católicas do bairro de Santana, zona norte de São Paulo, fazendo coro para a manutenção do conservadorismo, inclusive nos bons costumes católicos, contra o aborto, a pílula anticoncepcional, mas principalmente a minissaia. Justamente isso, o horror das senhoras católicas lá de 1968, 65, 64, 65, 67, 68, a minissaia. E onde já se viu a pílula anticoncepcional, né? Que absurdo! Caetano Veloso, que morava numa república na esquina da Avenida Ipiranga e Avenida São João, quem diria que um dia você passaria naquele centro deteriorado de São Paulo, perto da Praça da República, e daria um suspiro. Foi exatamente aqui, né, onde tudo aconteceu. Sentaria numa das cadeiras do Bar da Brahma e diria novamente: foi aqui que Calbi Peixoto ecoava suas vozes por essas paredes do bar. Conceição, né? Enfim, Caetano Veloso sobe ao palco do 3º Festival Internacional da Canção no Teatro da Pontifícia Universidade Católica, o TUCA, não confundir com o Festival da Canção no Teatro da Record, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, tá? Caetano vai cantar É Proibido Proibir e é acompanhado pelos Mutantes, o Sérgio Dias, Arnaldo Batista e a Rita Lee, que inclusive já haviam cantado uma outra música. Eles só estavam dando um instrumental, um corpo ali para a música do Caetano Veloso. Caetano está usando um figurino extravagante para a época, uma jaqueta de plástico, uma roupa de plástico. Faz uma dança, digamos, erótica, ao som das guitarras distorcidas do Sérgio Dias. Embora Caetano e os Mutantes já tivessem sua base de fãs, a música não foi bem recebida. E no ímpeto conservador da plateia, o imediatismo estético, né, aquele conforto estético, e ao ver algo diferente, a plateia solta uma vaia. Tá? E o que irritou Caetano Veloso, que responde: vocês não sabem de nada, não sabem de nada. A plateia vira as costas para o palco. Os Mutantes, que já naquela época eram abestados, tipo, vamos zoar também, viraram as costas para a plateia. Ficou um de costa virado para o outro ali. Nessa hora, tomates, ovos e pedaços de pau, toda uma quitanda começa a voar para o palco. Segundo relatam, tá? Porque não tinha câmera naquela época, não havia celular, né? 1968. E as únicas câmeras das televisões estavam viradas das televisões não, uma televisão, né, da Rede Globo, estava virada para pontos menos importantes do palco. Então, assim, segundo dizem, um pedaço de pau acerta as pernas do Gilberto Gil. Mas o Caetano e os Mutantes não se intimidam, não. Vamos cantar a música aqui. Vamos mostrar para eles. Tempos depois, o poeta concreto Augusto de Campos, tá lá a foto no vídeo, ligado à vanguarda paulistana, dedica o poema objeto Viva Vaia para Caetano Veloso e todos os artistas que sofreram a rejeição pela vaia no Festival do TUCA.
naquele dia. Mas o vídeo de hoje faz uma reflexão sobre a vaia conservadora. Aliás, não faz uma vaia... O vídeo de hoje não faz uma reflexão sobre a vaia conservadora, careta, chata, avessa a vanguardas estéticas. Tá? A vaia que sofreu a Patrícia Galvão, a Pagu, o Oswald de Andrade, a Anitta Malfatti, a Tarsila do Amaral na Semana de Arte de 1922, em São Paulo. Não, meus amigos, eu vou mais longe. Eu falo de uma vaia mais contida, algo como uma perplexidade, ou seria um espanto de algo mal trabalhado, tá? De algo assim por fazer ainda, uma coisa meio quebrada. A vaia para coisa mal feita. Não é uma musicista, uma poetisa, muito menos uma dançarina, que recebe não uma vaia, mas muitos memes, muitos cancelamentos. Eu estou falando da Virgínia Fonseca. Nessa hora entra uma banda. Tá? Desde a base de maquiagem escrachada pelo Felca, lá da franquia dela, onde teve sem dúvida um impulsionamento gigante, onde ambos, Virgínia Fonseca e Felca, se beneficiaram. Virgínia reclamou do Felca e publicou sua insatisfação. Ela não entendeu, não. Como, o importante é engajar. Ela não entendeu isso, não. Ela reclamou, ela publicou lá a insatisfação dela. Que o Felca exagerou, que não era assim que usava o produto, que o Felca era um ignorante. Bobinha que só ela. Só que a assessoria, ou talvez a própria plataforma, mostrou os números para ela. Mostrou o engajamento. E o que isso resulta em termos de entrar na tela dos celulares das pessoas. Mais pessoas vendo a marca dela. Mais pessoas vendo a cara dela. É tipo assim, ela entrou no horário nobre de quando as pessoas abrem o celular para ver essa porcaria de Instagram, TikTok e X. Esse trabalhador, essa trabalhadora que fica conhecendo uma marca de produtos, a marca da Virgínia. Ó, permitam não fazer o merchan para mulher, tá bom? Não vou falar a marca. Mas o que eu acho incrível é as televisões e as agências de publicidade, se é que existe ainda agência de publicidade, achar que plataforma não é digna, achar que plataforma não é digna de investimento. Acho incrível a ascensão do Bolsonaro e sua família totalmente impulsionada nas redes, nas plataformas. Acho incrível um governo como o do Lula e o Partido dos Trabalhadores achar que ainda é cedo para investir em rede social. Ou investir tão modestamente como eles estão fazendo. Salve, Jojo já! Tudo bom? Professor Breno Barros, viva lá! E é isso aí. Né? Olha que coisa, que falta de visão, gente. Que descontexto. Vejam o PCB, gente, na campanha para presidente com a Sofia Manzano. Ela ainda acha que a campanha... Ela ainda acha hoje... Estava vendo uma entrevista dela. Ela ainda acha que a campanha dela foi impulsionada pelo boca a boca presencial nas ruas. A tal filipetagem, gente. É a estratégia do partido. E a estratégia do PCB foi expulsar o Jones Manuel e o Gaiofato, que fundaram, quando saíram, o PCBR, que continua sendo motivo de chacota pelo PT, PSOL, PCdoB e PCB. Esses partidos falam assim, PCBR, eles nem têm como concorrer à eleição ainda. Eu vi um questionamento aí, acho que do Vladimir Safatli, que é do PSOL, né? Um filósofo que eu gosto muito, pianista, professor da USP, ele falando, olha, o Jones Manuel, se quiser se candidatar, vai ter que arrumar um partido. E aí começaram até, acho que a partir dessa fala dele, dessa análise dele, acharam que o Jones deveria procurar o PSOL. Mas eu não sei não. Então assim,
Aí, gente, nós estamos num tempo que tudo, do nada, um monstro levanta da terra, assim, e você, de onde veio isso? E ele sai correndo, sai pegando todo mundo, assim, sabe? Nós estamos num tempo assim. É pouca fé, capetinha, pouca fé e muito risco. Isso aí, Karen Lee, muito bem, né? Eles, só isso, gente, são baseados nisso. O PCBR não é considerado porque não tem as cotas partidárias suficientes para uma corrida eleitoral. Hoje, o PCBR não pode eleger um vereador, né? Ainda, gente, ainda, tá? Ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe o que está acontecendo. Tati Riotti, já tem perfis perguntando se o Jones deve mesmo se candidatar em 2026 ou seria precipitado. Eu não sei, isso aí cabe a ele, né? Eu não vou analisar isso, né? Então, assim, porque inclusive eu não sou do PCBR e nem sou, nem sei o que o Jones está pensando, né? Jones nem me segue para variar e eu não sigo o Jones, só para vocês, não sei se vocês perceberam isso, né? Bom, mas falando em Jones, né? Vocês viram o desafio que ele fez para o Fernando Haddad? O Fernando Haddad lá no podcast dos Três Irmãos, e já chamando o Fernando Haddad de neoliberal, né? E que o Fernando Haddad é a favor da privatização. O Jones lembrou que Lula, em campanha no Recife, prometeu acabar com a era privatista, né, de privatizações do Paulo Guedes Bolsonaro. Portanto, no governo Lula, o Lula não ia privatizar os metrôs do Recife, São Paulo e Porto Alegre. Bom, lembrando que o Lula é presidente da República e os metrôs são dos estados. Então o Lula não tem como, não poderia prometer isso. Eu achei estranho. Eu não sei o que o Lula falou no Recife, né? Eu não sei de onde o Jones falou. O Jones deve saber porque ele é lá do Pernambuco, né? Então acho eu, né? Não sei, tá bom? O Jones lembrou que privatização... O Jones lembrou não, né? A privatização do brasileiro... Não, o Jones lembrou isso aí. Tem aquele apoio camarada do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento, né, do governo, que empresta para a empresa pagar a privatização. Será que devolvem? Será que as empresas que privatizaram, elas devolvem o dinheiro que pegam do BNDES? Ou se o governo... Então, assim... por que eu não, né? Eu sou contra a privatização. Aí ontem e hoje eu ouvi o Haddad falando, né? Eu falei, eita, fiquei pensando, né? Um pouquinho, fiquei com uma pulga. Aí mas tipo assim, o governo ele dá dinheiro para as empresas comprarem a empresa do governo para o governo parar de trabalhar. É isso, né? O governo dá dinheiro para as empresas. Não é só comprar as empresas. O governo paga para o governo começa a comprar o serviço das empresas. Tá me entendendo assim o lixo que é a privatização brasileira? Isso o Haddad não explica, cara, né? Porque daí eu vi a resposta do Haddad. O Haddad, o que ele falou, né? Ele respondeu que sim, ele é privatista e foda-se. Tá? Citou a China como exemplo de PPP, né? Parceria público-privada. Olha aí, ó, a China privatiza também. Eu falei, eita, cadê o Felipe Durante para explicar isso daí? Tá? Ele falou que o Praune é uma PPP. Eu sinceramente, assim, eu não gosto do Praune, tá? Você tem gente que não gosta do Praune. Eu. Por quê? Por que eu não gosto? Porque é um empréstimo para o trabalhador pagar. Tá? Por que eu tenho que pagar para estudar? Né? Aliás, eu não paguei. Você pagou? Né? O Manovil estudou na Unesp, né? Fez faculdade estadual, né? Não pagou. Por que vai pagar? Por que vai fazer um empréstimo no Praune para pagar? Vai onerar ainda mais o trabalhador que já não tem aumento, já não tem, né? As taxas de salário... Não é legal isso, Haddad. O Haddad é foda, cara. O Haddad é um professorzão da elite, velho. Sabe? O pai e a mãe do Haddad são professores universitários. O cara sempre viveu no luxo, tá?
E não dá, cara. Eu começo assim, fazendo, nossa, ele até que tá certo. Mas depois eu paro, calma, capetinha, vamos pensar. Eu lá, que banana do cacete, tá? Então o que o Haddad é? Ele tá lá atrás, na social-democracia, passeando no progressismo do PT, né? E não é de esquerda nunca o Haddad. Não tem como, não tem como, não tem como. Né? E é um candidato do PT, é um candidato do Partido dos Trabalhadores, super pró-patrão. Dica de investimentos: pedir ao BNDES dinheiro, compra de uma estatal, preço de banana, paga o banco em mês e vira um acionista. Isso aí, Joja. Né? Bom, aí a crítica pro Haddad sobre a taxa das brusinhas. Tem hora que o Haddad... taxa das brusinhas. Tem hora que o Haddad, o neoliberal, às vezes acerta, tá? E eu concordo com as taxas da brusinha do Haddad, tá? Ai, capeta, você é pró-imposto. Calma lá, gente, né? Vamos pensar, vamos pensar. Essa taxa da brusinha, por exemplo, primeiro, por que não pode ter nossas brusinhas? Por que, cacete, a gente tem que comprar da China? O Brasil tem um parque industrial têxtil gigante, gente. Gigante. A gente tem faculdades, não é faculdade, temos faculdades, universidades de estilo, sabe? De moda. Tem Senac em São Paulo, tem não sei, um monte, em todo lugar. Todo lugar. Gente, Patricinha de moda, meu, sabe? Todo lugar tem uma menina fazendo moda, tem um carinha fazendo moda, tá? O Brasil tem gente, tem assim, o que melhor, se não fosse o agro, a gente ia ser têxtil. Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, para todo lugar tem indústria têxtil aqui. Bobear até no Amazonas tem, no Pará tem, Roraima, Amapá, bobear até lá tem. Tem, gente, o duro que tem moda para todo lugar, tá? Porque é que a gente compra blusinha chinesa, xing-ling chinesa. Por quê? Por quê? Tá, isso é um ponto. Porque a porra do industrial brasileiro só reclama de tarifa, tá? Vai então, ele prefere comprar da China, aí ele pagando a mesma taxa do que se ele tivesse produzindo, ou não? Cara, que diferença faz o industrial e o cara abrir uma fábrica ou o cara abrir um magazine para vender roupa chinesa? Qual que é a diferença? Vai pagar o mesmo imposto, a mesma taxa, ou não é? Em termos de relativos, a mesma coisa. Qual a diferença de eu abrir uma Sulfabril, aí uma Hering, ou abrir uma Hering, tô falando fábrica, tá? Ou abrir uma Riachuelo, C&A, Loja Marisa da vida aí. Vou pagar o mesmo imposto relativo, tá? Vai variar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas, né, gente, tá vendendo. Tá tudo vendendo. Essas marcas aí estão todas vendendo. Até, né? Bom, basicamente, tá? Vamos lá, vamos fingir que é isso aí, que paga, indústria e comércio pagam o mesmo imposto. Acontece que, aí vamos lá, né? Não tinha taxa da brusinha. Shein, Shopee, AliExpress estavam com preços absurdamente baixos. Por quê, né? Por quê? E aí acabou que volume do comércio guinou pro comércio, o comércio físico, né? Guina assim, dá um cavalo de pau assim para as compras na internet. Do nada, né? Lá na pandemia, assim, do nada, todo mundo comprando pela internet, porque não podia sair para ir pro shopping center fechado. Eu vou comprar, vou experimentar, não tô fazendo nada, tô coçando aqui, vou comprar na internet. E vem aquela blusinha assim, a blusinha da Zara, né? Igualzinha da Zara, na verdade a mesma blusinha da Zara, a mesma, né? E olha, eu tenho as dicas de como comprar a mesma blusinha da Zara, tal. E você pagando assim, tipo, blusinha da Zara custando 3 mil, 5 mil reais, você comprando a 400 reais, gente. Absurdo total, gente, né? Pagando lá 500 reais, sabe? Absurdo, tá?
Bom, aí, né, tinha que ter taxa da brusinha, ou não, né? Quem é que pediu taxa da brusinha? Foi o Lula? Não, não foi. Foi o comunista que pediu a taxa da brusinha. Nenhum comunista pediu taxa da brusinha. Quem pediu foi justamente esse neoliberal capitalista, dono da Havan, dono da Renner, dono da Riachuelo, o bolsonarista dono da Riachuelo, o dono da CIA, tá? Todos esses caras pediram, a Luísa Trajano, todos esses varejistas lá, o cara lá, o dono das Americanas lá, o Jorge Lehmann, Beto Sicupira, esses caras pediram a taxa da brusinha. Essa taxa da brusinha não é do Haddad. O Haddad é o besta que tá tomando tapa na cara, e ele não fala. Tá, gente? Eu botei essa taxa da brusinha porque ninguém tava mais comprando na Americana, porque ninguém tava comprando mais no Richelot. Ninguém mais entrava na Renner. A Renner vazia, gente. Riachuelo vazia. Terminou a pandemia, ninguém mais entrava. A Marisa fechou, né? Lojas Marisas fechou, né? Magalu só vende eletrônico agora, né? Na internet eletrônica. Quem pediu a taxa da brusinha foram os varejistas do Brasil. Essa galera aí das lojas. O velho da Van pediu, cara. E o Lazarento não fala. Ele não diz. Ninguém mais entrava na Havan. E lá as estátuas da liberdade dele podres, de tinta velha, lá pintado desde a inauguração. O cara não fala, eu preciso da taxa da brusinha. Porque senão vocês não vão na loja da Havan comprar o quê? Produto chinês. Né? Porque você vai comprar um produto chinês trocentas bilhões de vezes mais barato na Shein. Gente, você comprava celular. Você comprava um Xiaomi que eu queria comprar, e aí entrou a taxa da brusinha, né? O Xiaomi 14, que estava sendo lançado bem na hora, com 2 terabytes de memória, mano. Terabyte! Não é 128 gigas, não. 2 terabytes na memória, no HD do celular, caramba. Tá? Dava para eu pôr um filme do Capetinha dentro do celular, 2, 3, 4 filmes de live de 3 horas do Capetinha. Aí veio a taxa da brusinha. Eu xinguei, eu chorei, sabe? Eu mandei o Haddad morrer na primeira esquina que ele encontrasse, no primeiro pé de alface que ele encontrasse. Não, não. Eu falei assim, mas é pro Brasil, não é? Patriota, quem que é patriota? Né? Vamos salvar aí os empregos do Brasil, né? Nunca eu reclamei da taxa da brusinha. E o quanto que eu comprei pagando aí R$50 a mais do valor do... Né, pagar quase praticamente 60% a mais do valor da compra. Comprei um HD lá, um HDzinho para guardar os vídeos aí, né, os vídeos que eu tenho aqui, os arquivos de vídeo. 2 terinha lá, ruim pra caramba. Nossa, gente, assim, imprestável o HD. Mas, tipo, o HD tava custando, paguei, tipo, R$40, o HD custou R$200. Uma coisa assim, sabe, para chegar aqui tudo, frete, não sei o que, e mais a taxa da brusinha, que também é a taxa do HD. Tá me entendendo, gente? Então aí, Haddad, né? Nessa você acertou, tá? Nessa você acertou. E antes de falar da análise que fazem da taxa da brusinha, que eu preciso fazer um merchanzinho aqui, tá, gente? Porque senão... o Manover tá falando aqui. Capetinha 10k@gmail.com, preciso pagar minhas contas, pagar minhas brusinhas, tá? Então envie o Crucifix aqui na chave aqui, ó, do Pix aqui, ó, capetinha 10k@gmail.com. É o Crucifix, gente. Você tá aqui na missa do capeta domingo, né? Então manda o crucidízimo aqui pro Capetinha aqui no Pix, capetinha 10k@gmail.com. Qualquer valor, tá? Qualquer valor. Olha, eu sugiro 6 centavos, 66 centavos, R$6,66, R$66,66, tá bom? De verdade.
Quer mandar 6 centavos? Eu agradecerei. E vou botar o teu nome no final do vídeo que eu publico, que eu vou publicar amanhã, né? Sempre no dia seguinte. Se eu não publicar amanhã, depois da manhã, nunca sabemos o que será o amanhã, né? E aí eu ponho o teu nome lá. Mas se você é evangélico, se você trabalha aí lá na Havan, né? Com o velho da Havan, e ele fica fuçando sua rede social, né, trabalha na Riachuelo, não pode saber que, nossa, você tá, né, você tá assistindo live do Capetinha, então você põe 1 centavo. Então põe ali assim, 61 centavos, R$6,01. Vai, você quer dar R$10? Então põe R$10,01. Eu só ponho as iniciais do seu nome, a primeira letra do seu nome, e aí eu sei que você mandou, você sabe também, e eu agradeço você, tá? Ninguém fica sabendo que você mandou o Crucifix pro Capeta, tá bom? Aí teu pastor não vai brigar com você, vai dizer, olha, irmão, você está lá com aquele capeta comunista, é o duplo pecado contra Deus, né? Além de tá lá dando dinheiro pro capeta, tá dando dinheiro pro comunista. Ah, não, você vai arder por inferno de verdade. Aí não conta pra ele que você vai sim, mas não vai arder não, você vai no resort do capeta, né? Eu já falei aqui que é uma praia paradisíaca lá ali no subterrâneo, né? Então a gente tem águas vulcânicas, né? Um sol que brilha o dia inteiro lá, né? E à noite a gente entra numa barraca raver, entra nas nossas cavernas ravers, né? Que tem lá aquelas estalactites milenares, né? Aquele silêncio, fica pum, 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 pum. O baixo fica jóia ali na caverna, assim, pum, 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 pum. Cara, é demais, é fantástico. Festa o dia inteiro, aí a hora que você tá cansado, aí você fica ali na prainha, ali na beira do mar vermelho do capeta ali, assim, tá? O mar comunista, né? Quentinho, gostoso, cheio de diaba gostosa, bronzeada, linda de morrer, cheio de gato diabólico, né? Pirocudo, assim, tudo gostoso, tudo maravilhoso. Nossa, tem para todos os gostos. Tem trisal, tem quadrisal, tem sorrisal, tem madrigal, tem tudo que você quiser. Basta dizer sim, basta dizer não, sabe? Você escolhe de acordo com o seu gosto, sabor e preferência, tá? Só não tem criança, tá bom? Então, assim, pedófilo a gente queima. Tá? Pedo a gente queima, porque precisa abastecer as usinas nucleares do inferno, né? Não, pedófilo eu queimo, desculpa, não tem como, não tem salvação. Esse nem reencarna, né? Nem reencarna. Então o problema é quando encontra com a direita, né? Quando encontra com a direita, aí acontece a conversão e os pedos nascem daí, né? Fascista, nazista, tudo de ruim nasce desse contato ideológico com o nazifascismo, né? E aí eles viram tudo pedo, e aí o pedo a gente frita, né? Eles têm excelente gordura para alimentar, para iluminar ali os subterrâneos do inferno, tá bom? É para lá que você vai. Bom, gente, eu preciso falar sério agora e agradecer quem ajuda aqui o Capetinha, né? E eu sempre falo sério, né? Então eu preciso agradecer, ó, aqui, ó, pediu sigilo, aqui, a EMCP, muito obrigado. O outro que pediu sigilo, SD, mandou R$16,61, aí que maravilha. O LBDM mandou também R$16,01. Anderson Luiz Rodrigues, muito obrigado. Ricardo Bezubica, meu querido amigo, muito obrigado. Roberto Campos Conde, muito obrigado. Carlos Henrique Donevante, meu querido amigão ali, ele sempre está lá no YouTube, comentando, me ajudando lá no @manovilbonecos no YouTube. Adenilton de Jesus Santos, muito obrigado. Paulo Vinícius dos Santos, muito obrigado, mandou telão aqui, muito obrigado. Paulo Vinícius dos Santos mandou R$10. Simone Heloísa Cunha de Souza também mandou R$10. Márcio Henrique Dias Pereira, muito obrigado. E a Scarlett Stefanelli de Andrade, muito obrigado. Enviaram todos o capetinha10k@gmail.com. É isso aí, gente, muito obrigado. Rapidinho, né, a gente faz o agradecimento e a gente continua agora com a live. Bom, eu estava falando do Taxad, né? Da taxa do Haddad, né? A taxa das brusinhas, que
que foi um imposto pedido pelos varejistas, né, pelos atacadistas brasileiros, que estava quebrando o varejo brasileiro, gente. Né? Não foi uma ideia tirada da cabeça do Haddad, foi uma pauta. Mas é engraçado que ele não fala, né? Ele não fala. O comércio eletrônico com a China estava prejudicando o varejo brasileiro. Ponto, cara. Chega, é isso, né? Nem ele fala, nem ninguém fala. Mas daí a gente pega a ver lá os posts, né? Do pessoal do neoliberal lá, né? Falar, olha, por que é ruim a taxa das brusinhas do Haddad, né? Então vamos lá, o comunista de direita neoliberal de verdade, né? Aquele neoliberal chato, neo chato falando, né? Que o Haddad não vira e fala, puta que eu pariu, eu tô defendendo os empregos do Brasil, tô defendendo o capitalista aí, o varejista brasileiro, né? Então assim, o cara vira e fala, caiu o consumo. Como assim? Caiu o consumo e o governo deixou de arrecadar. Como assim? Bom, gente, então, né? As brusinhas que vinham, tinha sim um impostinho, né? Tinha um impostinho, era cobrado esse impostinho. Pequeno, irrisório, mas era, né? Ou não, hein, gente? Agora eu não entendi, assim, o cara falando isso, assim. Não tinha. Não tinha, não. E é isentão, né, cara? Vinha pelo correio, era como se, sei lá, tipo um primo teu lá na China. Ó, tô mandando, eu comprei um presente para. Vinha como presente, gente. Não tinha imposto, não, o neocon da porra aqui. Não tinha imposto. Tá? Entrava livrinho. De vez em quando a Receita parava, compra grande, né? Eles por conta própria paravam a compra grande, de vez em quando, porque vinha-se umas coisas assim, tipo um caminhão pela internet, né? Que era até os varejistas daqui, algum pequeno varejista que comprava. Não tinha, não. Caiu o consumo aonde? Caiu o consumo aonde? Claro que caiu o consumo, porque ninguém mais comprava no varejo brasileiro. Eu não entendi o que o cara quis dizer aqui. Aí ele fala, o governo deixou de arrecadar. Já estava deixando de arrecadar. Ah, tá. Caiu o consumo. Ah, cara, não sei. Não entendi esse raciocínio do cara aqui, tá? O governo deixou de arrecadar? Já estava deixando de arrecadar, tá? Bom... Aí o Haddad resolve taxar, tá? E ele entra numas assim, pensou guloso e agora perdeu tudo, porque as pessoas deixaram de consumir na Shopee, na Shein e etc, tá? O cara reclamou do consumo de produto chinês, mano. Diminuiu o consumo de produto chinês. Que doido, cara. Isso é louco, né? Falou que trouxe. Aí ele fala assim: trouxe prejuízo para o Correio. Uma empresa estatal. Prejuízo para o. O que importa uma empresa estatal ter prejuízo? Ai, cara, tá. E portanto, o Correios deixou de ser atraente para uma privatização. Como pode... Bom, daí então, parabéns a Haddad, né? Ele não é tão privatista assim, né? Porque ele prejudicou uma empresa, né? Que ela tá dando... Né? O privatista gosta de vender empresa que dá lucro. Então, a gente reclama, porra, vai privatizar, a empresa tá dando lucro. Por que privatizou? Aí o privatista fala assim, mas aí que é a hora de privatizar, porque daí você consegue um bom preço, né? Você não está vendendo uma empresa quebrada, mas o bom preço é ultra menor do que o valor de mercado. Eu não entendo essas coisas, gente. Fala, Jojo, falou, um abraço, até mais, obrigado pela presença aí. Eu não entendi, né? Pois é, né? Aí o cara ensina assim, ó, é melhor diminuir a arrecadação e estimular o consumo e a economia. Diminui a arrecadação e estimula o consumo e a economia. O consumo, sim,
O consumo aumentou, mas a economia melhorou da China. A economia chinesa que melhora, não é? Ah, meu Deus. Né? Chega de Haddad, chega de... Vocês viram no canal dos Três Irmãos, né? A surra que o Breno Altman deu no delegado Bellinski. Esse delegado não acerta uma, né? No final do debate, no meio do debate, né? No meio, ele estava enaltecendo a divisão Galícia da Waffen-SS do Hitler. E aí o impecável Breno Altman falou que os soldados eram nazistas. Diversas vezes o Bellinski, que é descendente de ucraniano, né? Ele diz que esse nome é ucraniano, né? Exaltou essa divisão Galícia, né? Uma tropa de soldados nazista. E ele achou, não, eram heróis, lutadores guerreiros. Stamp Colors, salve, estamos firmes, um abraço, um abração, né? Aí o delegado abandonou o debate, saiu do podcast se dizendo agredido. Em tempo, hein? O Breno é judeu, hein? Eita vida. Olha, eu vi um post aí, alguém falou que o Banco do Brasil vai ter um rombo de 12 bilhões de reais nos lucros, porque o agro não está pagando os empréstimos. Grandes produtores pegaram empréstimos sem CNPJ, DRE, governança e aquela contabilidade de grande empresa. Mas mesmo assim os gerentes liberaram a grana para plantar e investir nas terras. São dívidas milionárias, tratores financiados, tendo que ser pago, fazenda penhorada. O que aconteceu? Teve queda no preço da commodity, né? A soja caiu de preço, milho, e endividamento por má gestão. Os caras não tem nem CNPJ. Reflexo do clima, né, na produção, então diminuiu a produção, e eles apostaram que o governo ia renegociar a dívida e o governo não renegociou. Estão falando que 74% dos devedores eram bons pagadores, mas a coisa bateu ruim assim. Eles nunca atrasaram o pagamento, aí dessa vez estão atrasando. E aí o Banco do Brasil tomou esse prejuízo aí esse rombo de 12 bilhões de reais e o Banco do Brasil foi obrigado a tirar de outro lugar para tapar esse buraco aí na contabilidade do banco. A análise que estão fazendo é que isso aí significa, né, bons pagadores que não conseguem pagar, 74%, problema não é de quem contraiu a dívida, mas do sistema. Muita facilidade para pegar empréstimo, né? E ninguém está falando sobre isso. Vamos ver, é para prestar atenção. Eu vou continuar a live, mas aqui eu encerro para o YouTube, tá bom? Então tá bom por hoje aqui. Beijo, gente, tchau.